Nos anos 50, era um senso comum entre os pilotos da Fórmula 1 não usar cintos de segurança, pois acreditava-se que em caso de acidente, a pessoa ficaria presa em um carro que poderia capotar, retorcer e pegar fogo, deixando quem estava dentro em uma situação horrível. Isso faz até sentido para a época, onde os carros de alto desempenho ainda eram algo difícil de se ver nas ruas e tudo estava meio que começando. Mas ainda bem, o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo. Quando tudo era mato na Fórmula 1, era bem comum encontrar a cultura do macho alfa, no sentido de que se bater e eu morrer, tudo bem, mas não me peça para cuidar da segurança porque isso fere o meu orgulho de homem. É estranho ver esse pensamento, não? Mas lá nos anos 50 isso era bem comum. As mortes aconteciam e os pilotos mais intransigentes fingiam que as tragédias não os afetavam. Quando Jack Stewart começou a liderar um movimento pedindo por mais segurança nas corridas, alguns pilotos foram bem críticos, dizendo que o tricampeão estava perdendo tempo com essas futilidades e que deveria apenas correr. É como dizem, uma das formas mais inteligentes de não se cometer os mesmos erros é olhar para a história. No Boteco Lista de hoje, nós vamos relembrar evoluções de segurança na Fórmula 1 que geraram discórdia entre o pessoal que ama morar na caverna. Acredite se quiser, mas o cinto de segurança, como falamos no começo, foi muito atacado em seus primeiros anos. Muitos, sem nenhuma base científica, diziam que amarrar uma pessoa dentro de um carro era mais perigoso do que deixá-la solta no banco. Alguns atacaram a Volvo, uma das marcas que mais batalharam pela sua introdução nos carros de rua, dizendo que a empresa estava ferindo a liberdade individual de cada um. Os testes comprovaram e comprovam que o cinto de segurança é essencial para salvar vidas e evitar lesões graves em caso de acidente. Na Fórmula 1, inclusive, teve piloto que se recusou a correr quando o cinto de segurança tornou-se obrigatório nas corridas. Hoje em dia, é quase impossível pensar em um modelo da categoria sem cinto de segurança. Aliás, é quase impossível pensar em entrar em um carro sem o dispositivo corretamente afivelado. Quando a Bell iniciou o desenvolvimento do capacete completamente fechado na Fórmula 1, aqueles mesmos pilotos contrários ao cinto de segurança começaram a espernear com a possibilidade da obrigatoriedade do capacete fechado. Inclusive, teve um piloto que usou o capacete fechado em uma corrida, mas disse que não tinha se acostumado e foi para a seguinte com o capacete aberto, como era de costume até então. Curiosamente, foi nessa prova que uma pedra atingiu seu rosto. O ferimento não foi tão grave, mas o susto fez reconhecer que o capacete fechado estava ali para o seu bem. Inclusive, até hoje, alguns pedaços de brita, às vezes, batem as mãos dos pilotos durante um evento e eles falam que dói demais. E tem essa questão da adaptação, né? Às vezes leva um tempo para a gente se adaptar com uma novidade que a gente precisa usar sempre, né? Agora, insistir no erro que é o problema. Outra curiosidade é que os capacetes não eram obrigatórios nas duas primeiras temporadas da história da Fórmula 1. Antes, os pilotos usavam apenas um chapéu de couro com óculos de proteção para os olhos. Isso que era raiz, não? Aqui tem coragem. Em 2003, o Head Neck Support, o HANS, tornou-se obrigatório para os pilotos. O dispositivo de segurança, como já falamos neste vídeo aqui, foi introduzido para reduzir o risco de fraturas graves em um caso de acidente, limitando os movimentos da cabeça e do pescoço. O colar é conectado no capacete, evitando movimentos bruscos da cabeça, o que levava a uma das causas mais frequentes de morte em caso de batida.
a fratura basal craniana. E acredite se quiser, mas o dispositivo não foi recebido com bons olhos pelos pilotos que reclamavam que ele não era confortável para usar, que é uma coisa da adaptação, né? Mas os números não mentem, e o Hans reduz o risco de tensão no pescoço em 72% dos casos. Desde 2010 que o reabastecimento foi proibido na Fórmula 1, e apesar de questões financeiras serem a base da proibição, a segurança também pesa para não vermos mais o reabastecimento durante corridas. Como você sabe, tudo na Fórmula 1 é feito para salvar tempo, e os times da categoria buscam várias soluções para isso, como vimos em 2021 com o lance da troca de pneus, você lembra? O problema é que quando você envolve combustível, tempo limitado, pressão e um carro com várias partes bem quentes, você tem uma receita pronta para tudo dar errado. O incidente mais famoso com o reabastecimento aconteceu em 1994, quando a Benetton de Jos Verstappen pegou fogo durante o GP da Alemanha em Hockenheim. O time estava usando uma mangueira modificada que causou um incêndio, como já falamos neste vídeo aqui. Apesar da cena aterrorizante, nem o piloto, nem os mecânicos sofreram queimaduras graves. E o Jos Verstappen ainda tinha aberto a viseira, né, pouco antes de começar a loucura. O brasileiro não esquece jamais do erro no GP de Singapura, quando a Ferrari liberou o carro de Felipe Massa, mas com a mangueira ainda conectada. Mas o incidente foi visto no GP Brasil de 2009, com Kimi Raikkonen, antes da proibição. Na época do reabastecimento, todas as pessoas que andavam no pit lane, incluindo câmeras e repórteres, precisavam usar macacões de proteção contra fogo. Com a pressão da corrida, reabastecer um carro sempre será um risco, e além de tornar a corrida mais previsível, como já falamos aqui, ainda é perigoso. Apesar de muitos fãs olharem com nostalgia para essa época e não gostarem do fim do reabastecimento, já está mais do que provado que a Fórmula 1 não precisa disso para tornar-se competitiva, além de evitar acidentes. Talvez o dispositivo de segurança mais rejeitado da história do automobilismo em seus primeiros anos tenha sido o halo. Também o dispositivo descaracterizou um desenho que temos na nossa cabeça do que é um carro de Fórmula. Muitos disseram que era algo que falava contra o DNA do automobilismo, quando apareceu nos carros lá em 2018. Entretanto, a FIA demonstrou que o halo tinha passado por vários testes e estudos antes de sua introdução. Com o tempo, o olhar dos fãs foi se acostumando com o dispositivo. E tirando a estética, o halo foi mostrando que realmente era algo importante demais para a segurança dos pilotos. Inclusive, o Boteco F1 tem 2 ou 3 vídeos explicando os estudos da FIA que eu vou deixar no card aqui, ó, para você assistir. Os acidentes de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e, claro, Romain Grosjean foram a pá de cal na incerteza que ainda existia sobre a eficácia do halo. E eu, quando estava na escola, sempre desenhava carros de Fórmula 1, né? Usando aquele papel carbono, você lembra? Colocava a imagem em cima, ia desenhando, depois embaixo da outra folha saía o carro direitinho. Eu confesso para vocês que se fosse hoje eu já ia desenhar o carro com o halo. E aí, amigo cabeça de gasolina, me fala, faltou algum dispositivo aqui de segurança que foi muito rejeitado e hoje todo mundo se acostuma? Você já está acostumado com esses dispositivos que eu falei neste vídeo? Usa a caixa de comentários aqui para me falar, tá bom? Como sempre, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo se você curtiu e considere ser um membro, um apoiador do Boteco F1 para a gente continuar a cobrir a Fórmula 1 de forma independente aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um excelente dia para você.